dando continuidade, né? Então nós temos aí o princípio básico que regem os regulamentos, né, de proteção radiológica. Então nós temos os princípios básicos de proteção radiológica, que determina para a gente como o quê? Justificação da prática e das exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica, limitação de dose individuais e prevenção de acidentes. Então nós temos os princípios básicos de proteção radiológica: justificação, otimização, limitação de dose, perfeito? E prevenção de acidentes, correto? E o que isso vai ser importante para a gente? Isso será importante para que possamos, né, utilizar de forma adequada as radiações ionizantes, beleza? Justificação: qualquer técnica que faça uso da radiação ionizante tem que ser justificada em relação às outras técnicas, de modo, né, a produzir um benefício líquido positivo para os indivíduos. Então, show. O que eu tenho, né, de conhecimento e que eu posso relevar nisso? Então, a justificativa ou justificação, ela vai determinar um regulamento, né, um princípio de proteção que determina o motivo para que a gente possa utilizar aquela radiação ionizante, desde o momento que ela traga mais benefício para o indivíduo. Beleza? Então, exemplo: nenhuma prática que envolve a exposição à radiação deve ser autorizada a menos que produza benefícios suficientes para os indivíduos expostos ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que esta pode causar. Então, olha só, benefício, como eu falei para vocês. Então, se o indivíduo se machucou e precisou realizar uma radiografia, então aí eu já tenho a justificação. Ele teve uma torção de tornozelo, ele teve uma fratura de perna, por exemplo. Então, para poder analisar a extensão dessas lesões, então a gente tem a justificativa para utilizar o quê? A radiação, porque vai levar mais benefício para esse indivíduo do que o malefício. Justificação, exemplos, né? Sabemos que nós temos várias modalidades da radiologia, e uma delas é justamente a tomografia computadorizada. Então, exemplo, né, de justificação, nós temos o uso do tomógrafo computadorizado e a emissão dos raios-x, ou de equipamentos, né, de ressonância magnética para obter a mesma informação no diagnóstico por imagem. Então, por exemplo, eu tenho duas modalidades: a tomografia, que utiliza as radiações ionizantes, e eu tenho o equipamento de ressonância que não utiliza radiação ionizante, beleza? Porém, as duas terão o mesmo objetivo, mas a única coisa que vai variar é dependendo da região que eu vou analisar ou estudar. Como, por exemplo, a ressonância magnética, ela precisa de captação de moléculas de hidrogênio. Então, em certas regiões, né, por exemplo, pulmonar, a gente não tem essa quantidade suficiente para formar uma imagem. Então, aí sim, a necessidade da gente utilizar o quê? A tomografia computadorizada, que ela vai determinar a melhor visualização, né, uma boa visualização de toda a parte do corpo, em especial essa região pulmonar, que a ressonância não tem compatibilidade assim, um diagnóstico preciso. Então a tomografia ganha. Então aí entra também uma justificativa para que a gente possa utilizar o quê? A radiação ionizante, beleza? De modo a produzir, ou levar mais benefício para o paciente. Referente à nossa resolução RDC, número 330, né, de 20 de dezembro de 2019, classificou para a gente algumas partes fundamentais. Na área da saúde existem dois níveis de justificação, que é a justificação genérica, que determina o quê? Todos os novos tipos de prática, né, que envolvem a exposição médica, que devem ser previamente justificadas antes de serem adotadas em geral. Então isso é um tipo de justificação da parte, né, genérica. E você tem a justificação da exposição, que é individual.
Em cada indivíduo ele tem uma justificativa para poder realizar um exame. Isso aí. Quanto à genérica, ela envolve as exposições médicas que devem ser previamente justificadas antes de ser adotada de um modo geral. Então, cirurgia, show, o cara vai fazer na genérica, né? Com a justificação genérica. Uma cirurgia, show. Nessa cirurgia ele precisa utilizar o que? Radiações ionizantes. Então, você tem uma justificativa ali de exposição médica para preencher, né, o recurso e autorização para você utilizar os equipamentos naquele momento. Em contrapartida, eu tenho a justificação de exposição individual, onde eu preciso saber e ter o controle e a justificativa para a realização daqueles exames relacionados aos indivíduos. Então, assim, as exposições médicas devem ser justificadas individualmente, tendo em conta o objetivo específico e as características do indivíduo. Então, eu tenho que justificar, tanto médico quanto indivíduo público, tem que ter a justificativa. Qual o objetivo específico? No caso do médico, eu preciso da utilização das radiações ionizantes para poder analisar a extensão daquela fratura óssea. Show. Para o indivíduo público, essa justificativa se torna individual também, relacionado, né, para levar benefício para esse indivíduo, levando ele à cura, por exemplo, da fratura. Ele tem uma lesão, mas para poder saber o grau daquela lesão, precisa de um diagnóstico por imagem que utiliza a radiação ionizante. Então já tem uma justificativa. Então, tanto a justificativa, seja ela médica, né, e de indivíduo público, né, elas precisam dessa justificativa que acaba sendo todas elas em prol e benefício tanto da vida do indivíduo quanto a vida, né, do profissional ali que vai fazer uso dessas radiações ionizantes. Então nós estamos aí. Fica proibido, né, toda exposição que não possa ser justificada, incluindo uma relação, né, de que não possa ser justificada, exposição para demonstração, né, treinamento ou outros fins que contrariam o princípio de justificação. Então, demonstração do uso da radiação, isso é negado. Por quê? Você pode gerar mais malefício para os indivíduos, né? Um treinamento, sem a utilização de uma justificação que não tem um objetivo, isso não tem como a gente justificar. Então fica proibido aí pra gente. Outro exemplo, exames radiológicos para fins empregatícios com pacientes, beleza. Análise, né? Que se torna pra gente aí proibido, perfeito? E outra, exame radiológico para rastreamento em massa de grupos populacional, não pode. Tudo isso tem que ser justificado. Exposição de seres humanos para fins de pesquisa biomédica, exceto quando estiver de acordo com a Declaração de Helsinki, que determina, né, que toda a prática ou pesquisa ela tem que levar mais benefício para o indivíduo e não malefício. Perfeito? Exame de rotina de toque para fim de interpretação hospitalar. Então, não existe isso. Então, existe o quê? Uma rotina, e essa rotina ela tem que ser justificada. Então, fica proibido, tá, todos esses pontos de seleção de exposição. Aí nós temos otimização. As exposições à radiação ionizante devem ser mantidas tão baixa quanto razoavelmente exequível, né? Que determina que na otimização nós temos o princípio chamado de princípio Alara. E esse princípio Alara ele leva, né, considerações de fatores econômicos e sociais. Então eu vou fazer o uso da radiação ionizante, mas a minha exposição
ela deve ser mantida tão baixas quanto razoavelmente o quê? Exequível. Então, determina que cada indivíduo ele tenha uma técnica específica. Por quê? O corpo dos indivíduos são totalmente diferentes. Eu tenho um mais forte, eu tenho um magrinho, eu tenho um gordinho, eu tenho um mais gordinho ainda, então é uma variação de corporal, densidade corporal. E por isso eu tenho que respeitar o princípio de otimização, na verdade, o princípio básico de otimização, que determina para mim o princípio ALARA, que define que as doses têm que ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequível, levando-se em consideração os fatores econômicos e sociais. Beleza? Então, em relação à fonte determinada de referente, uma prática, a proteção e segurança deverão ser otimizadas de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequível, tendo em conta fatores econômicos e sociais além das restrições de doses aplicáveis. Perfeito? Maximização do benefício. Determinando para a gente a maximização do benefício. Então, show. Todos os indivíduos, como eu falei, têm um limite de dose. E aí a gente tem que saber a quantidade de dose adequada para cada um indivíduo, perfeito? Para levar mais benefício para ele. Ainda no princípio de otimização, nós temos aí as exposições médicas, de pacientes que devem ser otimizados ao valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico, diagnóstico e terapêutico, compatível com os padrões médicos aceitáveis de qualidade de imagem, devem ser considerar. Então devemos considerar alguns fatores muito importantes, como por exemplo, a seleção adequada do equipamento e acessório. Então tem vários tipos de equipamento, tem a tomografia, beleza? Tem a mamografia, tem a densitometria, a radiologia odontológica, tem vários equipamentos. Então eu sei, se tem uma lesão mamária, ou a mulher sente dores, possível alterações mamárias, então tem que utilizar o equipamento necessário, que é a mamografia, beleza? Se o paciente ele está com dificuldade respiratória, show, mas um método diagnóstico específico para poder analisar é a tomografia. Assim como eu posso utilizar também os raios-x. Então, sabendo selecionar de forma adequada os equipamentos e acessórios adequados, eu vou conseguir fazer tanto a proteção do indivíduo, perfeito? E ele vai receber como o princípio de otimização, o princípio ALARA, receber doses tão baixas quanto razoavelmente exequível. Outro fator, os procedimentos de trabalho, que é justamente verificação dos equipamentos de proteção, se está todo mundo de forma adequada, a conservação dos aparelhos, isso é muito importante, que define a garantia de qualidade da imagem para a gente. Perfeito? Então, os equipamentos de trabalho estando em boas condições, aí nós temos a letra C, que define para a gente a garantia de qualidade daquela imagem que a gente vai realizar. Outra coisa, os níveis de referência de radiodiagnóstico para paciente, os níveis de referência de radiodiagnóstico para os pacientes, ele vai ser importante, controlando o nível da sua exposição à radiação, beleza? E nós temos aí as restrições de dose para indivíduo que colabore, consequentemente e de livre vontade, a forma com o contexto de sua atividade profissional no apoio e conforto de um paciente durante a realização e procedimento radiológico. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho os acompanhantes. Se eu tenho um técnico lá para fazer a realização do exame e esse paciente, ele só consegue ficar calmo com os pais, então vou chamar um dos pais para poder fazer a contenção desse paciente, para acalmar e a gente conseguir realizar o exame.
Porém, a gente tem que fornecer também os equipamentos de proteção para esse acompanhante, protegendo também da dose de radiação, né, secundária. Então, assim, a gente utiliza o princípio de otimização. Limitação de doses individuais. Né? Então, os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, estabelecida para exposição ocupacional e exposição do público. Então, quando eu falo ocupacional, perfeito? São os indivíduos, os trabalhadores, que somos nós. Indivíduo ocupacionalmente exposto, somos nós. E exposição ao público, que é aquele paciente que vai esporadicamente lá no hospital e precisa realizar uma quantidade de dose. Então, para esses dois tipos de categorias, nós temos limite de dose para cada um, perfeito? Então, aí determina limite de dose individuais. Então, esse limite vai ser decorrente das práticas, né, que vão ser controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas. Então, tem uma tabela que determina que cada indivíduo tem uma quantidade de dose estipulada que tem que respeitar referente à proteção radiológica. Então, aí, limitações de doses individuais. O limite de dose, perfeito? Então, nós temos algumas categorias. Os limites de dose, né, incide sobre o indivíduo, considerando totalidade das exposições decorrentes de todas as práticas a que ele possa estar exposto. Tá? Isso é legal, porque a gente tem que considerar. Então, por isso, nós temos equipamentos fundamentais que vão determinar o quê? O limite de dose que vai ser aquele indivíduo, né, pode receber durante certo período de exposição. B, né, não se aplicam à exposição médica. E por quê? Não se aplica não se aplica à exposição médica. Então, como eu falei para vocês, todos os indivíduos têm o seu limite de dose estipulado. E alguns, durante a realização dos procedimentos médicos, né, acabam que o médico mesmo não utiliza esses equipamentos até mesmo de proteção. Então, existe aí uma divergência, mas o correto é que é aplicado para todos os indivíduos que utilizam a prática das radiações ionizantes terem os equipamentos de proteção adequados. Perfeito? C. Não devem ser considerados como a fronteira entre o seguro e o perigo. Destacado aí para a gente em vermelho. Então, a limitação de dose, ela é considerada, perfeito? Porque eu tenho um limite e eu tenho que respeitar esse limite. E se eu passar desse limite, aí leva o quê? Ao perigo. Perfeito? O indivíduo pode sofrer alterações referentes à dose de radiação. Tá? D. Não devem ser utilizados com objetivo nos projetos de blindagem ou para avaliação de conformidade em levantamentos radiométricos. O levantamento radiométrico ele é importante justamente porque nós temos os equipamentos fundamentais para ajudar a nos proteger, né, não só a gente quanto o indivíduo público, das exposições à radiação. Tá? Então, são limitações de dose. Não são relevantes para a exposição potencial. Verdade, não são. Mas isso no caso é em potencial, que a gente não tenha ali o controle, perfeito? Mas aí, como foi o acidente lá de Goiânia, a gente teve os equipamentos para poder fazer a detecção de cada indivíduo, para saber a quantidade de dose, né, e o grau daquela contaminação à radiação. Limite de doses, né, que vai ser estabelecido para a gente. Aí nós temos o limite de dose anual. Nós temos a grandeza, dose efetiva e dose equivalente. Beleza? Então aqui, ó, dose efetiva. Quando eu falo dose efetiva, eu levo em consideração que a dose efetiva ela fala de corpo inteiro, todo o corpo do indivíduo. Perfeito? E o indivíduo ocupacionalmente exposto, ele tem a dose anual de 20 millisieverts. Estabelecida aí, tabelinha pra gente. E a resolução RDC.
enquanto o indivíduo público ele tem 1 milisievert, beleza? Então, doses anuais, os trabalhadores ele não pode exceder o limite de 20 milisievert. E o indivíduo público, 1 milisievert, beleza? Aquele indivíduo que vai esporadicamente lá realizar um exame de imagem. Agora, quando eu falo dose equivalente, tem que levar em consideração quem? Cristalino, a pele, as extremidades, né? Mãos e pés, que também tem o limite de dose. Então, para trabalhador, sempre mais alto. É o limite de controle de forma anual, que também é de 20 milisievert, beleza? Somente na região do cristalino. Enquanto o indivíduo público tem 15 milisievert, somente na região do cristalino. Já a pele e extremidade, nós temos aí 500 milisievert, né? Para o indivíduo trabalhador, e o indivíduo público 50 milisievert. Então essa é a tabela de limites de dose, né? Estipulada para a gente como dose anual. E os limites de doses anuais para estagiários e estudantes, né? 16 a 18 anos de idade, você tem aí corpo inteiro, dose efetiva de corpo inteiro, 6 milisievert, cristalino como dose equivalente a de 50 para o indivíduo público, né, que são os estagiários aí, os estudantes, e dose equivalente, né, de extremidades como pele e mãos e pés, você tem 50 mSv. Limite de dose. A grávida deve ser notificada ao titular do serviço, tão logo seja constatado para a gente que ela tem a suspeita aí de gravidez. Então, mulheres gestantes, estas não devem trabalhar em área controlada, conforme a NR32. As condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose da superfície do abdômen, né, dessa mulher não exceda 2 a 2 milisievert durante todo o período, né, restante da gravidez, tornando um pouco provável que a dose adicional no embrião ou feto exceda cerca de 1 milisievert neste período, referente à norma da CNEM NN 3.01. Beleza? Então, as mulheres grávidas, né, dependendo da justificativa médica, beleza? Se for algo muito grave e ela precise passar pelaquela dose de radiação, eles vão fazer o diagnóstico, só se for incompatível, vamos dizer assim, com a vida daquela pessoa. E vai ter que ser exposto, uma lesão incompatível com a vida daquela pessoa, então ela vai ser exposta, né, à radiação, beleza? Mas se no acaso uma mulher grávida for liberada para realizar um exame raio-x, a gente tem que levar em consideração que todo o período de gestacional dela, ela não pode receber, né, exceder o número de 2 milisievert, que é o limite de dose. Porém, o embrião ele só pode não pode exceder a 1 milisievert. Então tem um controle disso. Então normalmente essas pessoas, né, dependendo da situação, ela não deve receber a quantidade de dose, beleza? E nós temos aí os menores, né, 18 anos, que não podem trabalhar com raio-x diagnósticos, né, exceto em treinamento, beleza? Período de estágio, então aí ele pode fazer o estágio. Fora isso, ele não pode ter a exposição. É o que relata aqui, ó, que é estipulado, né, para estagiários e estudantes entre 16 a 18 anos de idade, a quantidade de dose é estipulada. Porém, se não for estagiário, ele não pode, beleza? Receber essa quantidade de dose. Aí nós temos aqui a prevenção de acidentes. Então, os tópicos aqui, né? No projeto e operação de equipamentos e das instalações devem ser minimizada a probabilidade de ocorrência de acidentes, né? Como exposições potenciais. Temos que ter o controle daquele conservação dos equipamentos, a manutenção. Os equipamentos eles têm que estar de forma adequada, então sempre passar por testes, né, que relacionados aí, testes semanais, anuais ou bianuais,
que são testes fundamentais para ver se a calibração desses equipamentos, para justamente evitar a probabilidade de ocorrência de acidentes de exposições potenciais, beleza? É o que quem não viu o vídeo do Césio, né, 137, pode até assistir, que lá conta uma historinha que o cara, dois rapazes entram no hospital e acham um equipamento de radioterapia e eles começam a quebrar, tirar parte dos equipamentos para vender no ferro velho. E ali continha um elemento radioativo, o qual, né, levou aí uma exposição em potencial, em massa, né, de grande proporção, beleza? B. Deve-se desenvolver os meios de implementar as ações necessárias para minimizar a contribuição de erros humanos que levam à ocorrência de exposições acidentais. Então, é legal que existe, né, os procedimentos de proteção radiológica. Os profissionais eles fazem testes de aprendizagem para poder aprimorar o seu conhecimento referente à proteção radiológica, justamente para evitar as exposições, né, acidentais que podem acontecer, tá? Caso as pessoas não tenham conhecimento e não trabalhem de forma adequada. Aí nós temos estrutura organizacional, né? Implementar. Então, a primeira aí, prevenção é aprimoramento, né, constante dos procedimentos radiológicos em proteção radiológica, quando coube, né, como parte integrante das funções diárias de cada membro da equipe, que determina que temos, né, o curso, né, de proteção radiológica, o qual a gente leva à prática, né, treinamentos periódicos, né, referente tanto à parte de proteção, mas também como o manuseio dos equipamentos para poder prevenir, né, exposições acidentais. Isso é legal. No 2, definição, né, definição clara das cadeias, né, hierárquicas para a tomada de decisões no âmbito do estabelecimento, né, bem como das responsabilidades de cada indivíduo, né? Então, na parte 2 você tem uma definição clara que determina, né, que tem a parte de hierarquia, né, que a gente deve respeitar justamente na hora da tomada de decisões. Então, por exemplo, eu sou o técnico de raio-x, beleza? E eu tenho o supervisor e o coordenador. Então, durante a jornada de trabalho ocorre algum problema. Então, tem que respeitar justamente as cadeias, né, hierárquicas, que define o que? Se eu notifiquei um problema, eu tenho que passar. Se eu identifiquei um problema, eu tenho que notificar o meu supervisor. E o supervisor passar para o coordenador para eles poderem resolver. Então, tem que sempre respeitar essa cadeia hierárquica, justamente porque o rapaz, o meu coordenador ali, o supervisor, ele tem o conhecimento específico para poder resolver aquela situação. E depois, se ele não conseguir passar, adiante. 3 aí. Adoção de normas de rotinas de protocolo e procedimentos operacionais, tendo a proteção radiológica quando coube a qualidade e a segurança como temas prioritários, feito como temas prioritários, incluindo a pronta identificação e a correção de problemas de acordo com sua relevância. Então, nós temos as normas, né, e a rotina e protocolos a seguir nos procedimentos operacionais. Isso vai ser importante, justamente o que eu falei para vocês. Se eu identificar um problema, eu vou passar para quem? Para o supervisor. Então, tem um protocolo a seguir, as normas também. E esse supervisor vai realizar o quê? O protocolo estabelecido de proteção radiológica e os procedimentos operacionais. E ele vai ter essa atitude, que é justamente identificar e resolver onde ocorreu, né, os problemas de relevância de acordo com a proteção radiológica. Então, a adoção de normas e rotinas de protocolo e procedimentos operacionais, ele
ele tende, né, a dar justamente esse suporte de proteção radiológica, beleza? Levando aí a qualidade e a segurança, né, que a gente precisa para poder desenvolver o melhor serviço possível, tá? Dizendo sempre a proteção. Aí nós temos aí estrutura organizacional, né? Implementar os programas. Então, eu tenho um programa de garantia de qualidade, dois programas de educação permanente para todos os profissionais, né? E programa de proteção radiológica quando o serviço utilizar, né, radiação ionizante para fim diagnóstico ou intervencionista. Então são modalidades, né? E eu preciso respeitar esses procedimentos. Programa de garantia de qualidade, programa de educação e permanência para todos os profissionais que vão ser, né, muito importantes. Então vamos lá. Requisito específico, né, de infraestrutura, onde nós temos a redação dos equipamentos competente, né, e acessório previsto para as instalações. Então, de acordo com como vimos aqui, ó, programa de garantia de qualidade e educação, né, vai ser importante justamente porque vai trabalhar com raio-x, raio-x, então já sei qual equipamento de proteção a gente vai utilizar e os acessórios. Eu vou raio-x, mas raio-x convencional, tá? Vou trabalhar com hemodinâmico. Opa, tem os equipamentos de proteção individuais também específicos, beleza? Com a instalação ela já tem uma outra preparação. Assim vai com todas as modalidades que utilizam a radiação ionizante. Então, por isso a relação dos equipamentos, componentes e acessórios previstos para as instalações. E determina o que é uma infraestrutura. Então, se eu quero montar uma clínica, então eu preciso justamente de quê? Essa relação, que é dos equipamentos, os componentes, os acessórios que vão ser previstos para a instalação. Requisitos ainda específicos e estruturais, né? Planta baixa e corte relevante, né, apresentado. Então eu tenho justamente o que? Uma planta, né, de elaboração do que eu quero fazer dali da minha clínica. Então eu preciso de informações fundamentais para uma planta baixa, perfeito? Determinando, escalando ali toda a minha área que vai ter a utilização das radiações. Layout, né, das salas de exame e procedimento, que vai ser muito importante, como os avisos, né? Layout das salas de controle, que a gente tem que controlar, né, as exposições, símbolos que a gente vai precisar. O posicionamento dos equipamentos, né, para evitar ali aquela quantidade de dose de radiação secundária ou até mesmo para melhor visualização do profissional em relação a toda a extensão do corpo do paciente, tá? Painel de controle, onde a gente vai fazer os mecanismos de colocação de técnicas, né, e manutenção e manipulação de imagens, perfeito? Visores ou sistema de visualização da sala e do equipamento, né? Alguns a gente utiliza vidro pumbífero, como a tomografia e até mesmo a ressonância, para analisar toda a extensão do corpo do paciente ali, acompanhado durante a realização do exame. Limite, né, de deslocamento do tubo de raio-x, no caso de instalação que se utiliza, né, esse tipo de equipamento, que, por exemplo, raio-x convencional, então nós temos o deslocamento dele, né, até 1,80 m, isso é importante, a marcação. Janelas e mesas, né, que vai ser muito importante para a gente, que é onde você tem alguns equipamentos, alguns ambientes, né, você tem o bioma de chumbo, tem uma janelinha para você acompanhar. Aí nós temos mesas e mobiliário, né, relevante, que vai ser importante para a gente, tanto para fazer o armazenamento de filme radiográfico, perfeito? E alguns equipamentos a gente tem a necessidade de guardar em um ambiente específico, então tem que ser tudo desse esqueminha. Continuando, o 3, descrição dos dispositivos de segurança a serem utilizados na estrutura física, de modo a atender ao gerenciamento dos riscos inerentes a cada modalidade assistencial. Temos que ter dispositivos de segurança. Se você vai trabalhar no hospital, você precisa realizar o exame do paciente. Então, por mais que você saiba que aquela sala do raio-x, ela tem um aviso,
ela precisa do dispositivo de segurança, que é a luz de segurança. Que se ela estiver vermelhinha lá de fora, eu não posso entrar porque eu sei que está tendo o procedimento. E quando ela estiver verde, aí eu posso adentrar, né, a essa sala e realizar os procedimentos. Então a luz de segurança é um meio de dispositivo fundamental na segurança da parte de realização dos exames, tá? Blindagem, né? Projeto de blindagem. Elaborado, né, e assinado por um profissional legalmente habilitado, aprovado, assinado pelo responsável legal. Então, conforme disposto na resolução, nas demais normativas aplicáveis e nas recomendações dos fabricantes. Então, existe justamente o que? As blindagens específicas para cada tipo de modalidade que a gente vai utilizar. Algumas a gente vai utilizar radiação com doses altas ou com dose mais baixa, então requer, né, justamente elaborar e vai ser justamente elaborado e assistido por profissional que vai ser legalmente habilitado aí e aprovado, né, e assistido por responsável legal ali da normativa, né, para poder permitir essa implementação do tipo de blindagem. É dispensado da aprovação, que é referente ao projeto de blindagem. Então, um serviço de radiologia que disponham apenas de equipamentos móveis, serviço de densitometria óssea, serviço de ultrassonografia e consultoria isolados, né, de odontologia que disponham apenas de equipamentos de radiografia intraoral. Equipamentos móveis, perfeito? A blindagem, dependendo do procedimento, ela vai ser utilizada de que maneira? Né? São as distâncias que a gente utiliza para a realização dos exames, beleza? Então, algumas regiões específicas a gente vai utilizar dose de radiação e muitas dessas doses de radiação ela vai ser de baixa intensidade, como por exemplo a densitometria óssea. Ela trabalha com a radiação ionizante, porém a quantidade de dose dela é tão baixa que a gente só utiliza o dosímetro e a gente trabalha praticamente do lado do equipamento durante a realização do exame. Então a gente não recebe dose de radiação porque ela é muito fraquinha e não chega até a gente. Então a gente utiliza somente que é o equipamento, que é o dosímetro, que é o de controle que tem que utilizar. Ultrassonografia, ela trabalha com radiação não ionizante. Então, ela também não vai fazer mal para a gente, então a gente não utiliza, né? O ambiente não precisa ser específico com a blindagem. Consulta, né, referente à odontologia, né, que aí você tem os equipamentos odontológicos, que é o periapical, perfeito? Então não tem aquela necessidade de ter um ambiente totalmente blindado. Então aí tira essas dúvidas, são algumas áreas que a gente dispensa, né, da aprovação referente à utilização de alguns equipamentos de proteção. O que é importante para a gente? Qualquer modificação nas instalações, né, no tipo de equipamento ou a inclusão de novos equipamentos de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser aprovado pela autoridade sanitária competente antes de efetivação das modificações. Perfeito? Então, nós temos os órgãos reguladores e a gente tem que pedir uma autorização. Eles autorizando, a gente consegue fazer essa modificação, tá? Essa alteração dos equipamentos e até mesmo para a implementação do serviço. A modificação de qualquer parâmetro utilizado para os projetos, né, de blindagem do serviço deve ser informado à autoridade sanitária competente antes da sua efetivação. Então, por mais que eu tenha lá abri uma clínica, implementei meu serviço e eu resolvi modificar meu equipamento. Então, se eu vou modificar esse equipamento, eu tenho que entrar, fazer uma solicitação aos órgãos da sanitária, né, a autoridade sanitária, perfeito? Pedindo aí uma alteração de equipamentos. Aí eles vão permitir o quê? Elaborar um documento para permitir, né, essa autoridade sanitária local, né, definir a nossa troca de equipamentos ali. E sempre manter isso em dia, é muito importante. Programa de educação permanente para toda a equipe, que determina para a gente capacitações, né, de treinamento inicial e periódico, com frequência mínima anual. Então,
programa de educação é muito bacana, porque existem as capacitações ou os treinamentos, né, que se tornam de forma periódica, eu chamo de treinamento periódico, tá? Que ajuda a gente ganhar um pouco mais de conhecimento ainda na parte de proteção e agir se ocorrer alguma acidente, né, ou falha de equipamentos que pode vir acarretar aí um prejuízo. Então isso é muito legal, tá? Capacitações de treinamentos teóricos e práticos baseados, né, em abordagem de risco, sempre que novos processos técnicos, né, capacitações e treinamentos teóricos e práticos baseados em abordagem de risco, sempre que novos processos, né, técnicas ou tecnologias forem implementados ou antes de novas pessoas integrarem, né, o processo, isso vai ser muito importante e determina que, destacando mais ainda a importância, né, da capacitação e treinamento de proteção radiológica, tá? Então todas as pessoas que vão chegando necessitam, né, de participar dessa capacitação. Metodologia de avaliação de forma a demonstrar a eficácia das ações e da capacitação e treinamento. Então, se você faz um treinamento teórico e prático, é bom ter, né, uma avaliação para justamente ver o nível de conhecimento desse indivíduo e melhorar ainda mais, né, a sua capacitação, deixando um profissional aí. Programa de educação que permite, né, vários fatores importantes, como que devem complementar normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, que vai ser importante. Por exemplo, eu tenho a norma é o seguinte, vamos seguir as rotinas e o protocolo para cada procedimento. Isso é fundamental, tá? Como atendo pacientes que têm BK, um exemplo, perfeito? Como atendo um paciente que ele tem a necessidade de uma tomografia, então eu tenho rotinas e protocolos a seguir de acordo com a necessidade, tá? E sempre nessa rotina utilizar a opção 2, segurança do paciente, ok? Isso vai ser importante demais. O 3, gerenciamento dos riscos inerentes, né, a tecnologias utilizadas, as tecnologias utilizadas. Então, tecnologia, a gente tem que conhecer bem, perfeito? E sempre treinar para poder melhorar mais ainda. E nós temos o programa de garantia de qualidade, que vai ser muito importante, onde vai permitir testes que a gente pode fazer para garantir, né, a eficácia dos equipamentos e a prevenção também de acidentes. Programa de proteção radiológica, quando couber, né, vai ser muito importante para a gente, onde nós temos normativas aplicáveis que vai ser relevante, né, a utilização do programa de proteção e justamente a capacitação. Programa, né, de permanência de toda a equipe. Isso é fundamental, né? As capacitações e os treinamentos devem ser registrados, contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos, para poder justamente ser regulamentado direitinho e ser válido para o conhecimento. Então, por mais que o cara tenha um conhecimento, ele tem que ter justamente as informações necessárias para poder valer. Da gestão de documentos. Então vamos lá. Toda a documentação que trata, né, desta resolução deve ser arquivada de forma a garantir-se sua reestabilidade em conformidade com o estabelecimento nas demais normativas aplicáveis, né? Ou na ausência dessas, pelo prazo mínimo de 5 anos para efetivo da vigilância sanitária. Então você tem o prazo, né, referente, né, à resolução a certas documentações. E os serviços, né, de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis, além dos exigidos nas demais normativas aplicáveis. Tanto os testes, né, tanto a atualização referente à proteção radiológica, teste dos equipamentos, tudo isso tem que estar em dia, né,
no hospital os órgãos, no caso bater fiscalização. Então você tem um período aí de 5 anos, né, o prazo mínimo, que ocorre aí a parte efetiva aí da vigilância sanitária no local. Desativação do serviço ou do equipamento. Cansei da clínica, então tenho que fechar as portas. Então aí você tem a desativação do serviço, né, ou dos equipamentos. A desativação do serviço de radiologia diagnóstico intervencionista deve ser previamente comunicada à autoridade sanitária competente, informando, né, o destino e a guarda dos equipamentos e assentamentos, né, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme específico nesta resolução e nas demais normativas aplicadas. Então tudo é um protocolo. Se eu não vou fazer mais aquele serviço, eu tenho que utilizar de uma forma adequada para poder fechar esse ambiente, essa clínica. Então tem os órgãos competentes, o qual eu devo acionar, que eles vão utilizar dentro da resolução, né, e das normativas aplicadas, a forma de desativar, né, o serviço e os equipamentos também que eram utilizados referente à radiologia aí, utilização da radiação ionizante. Atribuições e responsabilidades. O responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista é o principal responsável pela aplicação desta resolução, onde ele vai agir através da resolução e seguir o passo a passo, né, para justamente ocorrer a desativação do serviço ou dos equipamentos, tá, pelo órgão competente. Dispensão sanitária. O responsável, né, os responsáveis principais devem assegurar à autoridade sanitária livre acesso a todas as dependências do serviço e manter à disposição de todos os assentamentos, né, e documentos específicos nessa resolução. Qual é o equipamento que vocês utilizam? Raio-X convencional. Beleza, então ele tem um manual, ele tem as instruções de uso, o número do equipamento e a modalidade que ele é aplicado. Então tudo isso é determinado pela inspeção sanitária e você tem que ter, né, todo esse controle. Até uma observação, que até o período de manutenção é emitido uma nota, né, de manutenção pelo período do equipamento tem que estar presente, para demonstrar, né, que tem justamente o controle e a manutenção adequada desses equipamentos. Referente ao programa de garantia de qualidade, vai ser muito importante também. O Serviço de Saúde deve implementar o programa de garantia de qualidade, que competem, né, no mínimo o gerenciamento das tecnologias, dos processos, dos riscos, né, inerentes ao serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Então, implementar, né, o programa de garantia, de controle, de qualidade vai ser muito importante. Feito justamente que entra lá na resolução, que determina o que? A manutenção desses equipamentos, feito o modo que eles estão sendo armazenados, guardados, manuseados de forma adequada. Isso vai ser muito importante. Aí os testes relacionados para ver se tem alguma falha nos equipamentos ou se ele está mantendo o seu padrão de proteção. Licenciamento, né? Nenhum serviço de radiodiagnóstico pode funcionar sem estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária local. Então, para você montou sua clínica, né? Fez os procedimentos adequados de documentação, solicitação. Então, para a clínica poder funcionar, ela tem que estar toda dentro do padrão, perfeito? E o licenciamento pela autoridade sanitária local vai fazer a diferença na hora, né, de permitir a abertura aí da sua clínica. A gente tem que estar tudo legalizado no padrão solicitado. Supervisor de proteção radiológica, né? Compete ao CRPR, né, assessorar o título no assunto relativo à proteção radiológica com autoridade, né, para interromper as operações inseguras. Então, o supervisor de proteção radiológica ele vai ser importante porque ele vai determinar os fatores adequados de proteção, como os equipamentos, a espessura das blindagens, como você deve, né,
se distanciar de certos tipos de exames, né, para se proteger contra aquelas radiações ionizantes. Então, o supervisor de proteção vai ser muito importante, né, como sinalização nas salas, o controle dessas salas, isso vai ser muito importante. Qualquer indivíduo em treinamento em técnicas, né, e procedimento radiológico somente pode realizar exposição médica sob direta supervisão de um profissional qualificado e sob a responsabilidade do responsável técnico. No caso os estagiários. Então, para vocês terem um contato, você tem um supervisor, perfeito? Esse supervisor vai acompanhar vocês de serviço, ensinando vocês, orientando a realização dos exames, também de proteção radiológica, e vai ser assinado pelo técnico, né, responsável do hospital, definindo para a gente também o controle de área de serviço, né? Então, os ambientes de serviço eles devem ser delimitados e classificados em áreas livres ou em áreas controladas, segundo as características das atividades envolvidas, né, em cada ambiente. Então, isso é legal, onde eu tenho áreas livres, e essas áreas livres vai transitar pessoas, que são os pacientes chegando para ser atendido, ou onde os pacientes estão aguardando para realizar o exame de raio-x, perfeito? E o ambiente controlado, onde fica a sala específica ali do exame para a gente realizar o mesmo. Vai ser definido para a gente como áreas livres e áreas controladas. Então, controle de área de serviço. Então, áreas, limite de doses anuais, equivalente de dose ambiente, né? Observações. Uma área livre, ela tem um limite de dose estipulada, que é de 0,5 milisievert ao ano. E a área controlada é maior, que é de 5 milisievert ao ano. Então, áreas livres, né, isentas de regras específicas de segurança. Cheguei para ser atendido, preciso fazer um exame de raio-x, eu marquei o horário e tal. A mulher vai, me dá a fichinha e pede para eu guardar sentado. Então ali eu tenho uma área que tem transeundos, né, as pessoas transitando para lá e para cá, que é uma área que é livre, porém é uma área livre, mas tem uma delimitação de dose. E a delimitação de dose dessa área é de 0,5 milisievert. Não quer dizer que aquela pessoa vai receber a dose de radiação, mas é uma área que eu tenho que ter controle, perfeito? Uma área livre, mas que eu tenho um limite, na verdade, de dose controlada, estipulada ali para aquele ambiente. Controlada, né? Você tem 5 milisievert ao ano, onde possui regras específicas, né, de segurança. Então, regras específicas de segurança vai ser muito importante para aquela área. Show. Somente o que? Pessoas autorizadas, beleza? Então vamos lá. Senhor XX, por favor, vem fazer o exame de tórax do senhor. Vou conduzir a sala, né, de controle, onde eu vou pedir para que ele possa se posicionar. Na verdade, a gente vai posicionar esse paciente para a realização do exame. Então, essa área controlada não tem pessoas transitando diretamente ali. Só tem somente as pessoas autorizadas para poder atuar naquele ambiente controlado. E não quer dizer que ele vai receber 5 milisievert de dose, mas é uma área que está estipulado que é essa quantidade de dose, que é o controle, e só entra aí as pessoas autorizadas, que é o técnico e o paciente. Caso o paciente não fique parado, você tem quem? O acompanhante, para poder ajudar a fazer a contenção daquele paciente para poder realizar aí o exame. E a gente também tem que fornecer o equipamento de proteção radiológica para esse paciente, o acompanhante. Controle de área de serviço. O programa de monitoração de área de serviço é implantado para comprovar, né, os níveis mínimos de radiação, incluindo, né, verificação de blindagem e dispositivos de segurança. Vai ser muito importante o controle de área. É justamente o que? Os equipamentos estão funcionando direito, se a espessura da blindagem é adequada para aquele tipo de modalidade, o dispositivo de segurança ele está acendendo, informando se a sala está em uso ou não, perfeito? Se o dosímetro também, né, está funcionando de forma adequada, todos os equipamentos de proteção, né, importantes para esse processo. Tá? Aí nós temos controle ocupacional, que é justamente o dosímetro que eu estou falando para vocês. Onde vê o nome de vocês, né, o nome da empresa, o nome de vocês,
a numeração do dosímetro, beleza? Várias informações que se tornam o quê? Um dispositivo utilizado de forma individual. É somente você que tem que usar, não pode emprestar. Por quê? São informações necessárias. Se o indivíduo recebeu a quantidade de dose de radiação, ou extrapolou o limite de dose, então isso vai ser enviado para a empresa vai analisar e vai ter que afastar esse profissional. Então, por isso que você não pode emprestar, é seu, beleza? É só o seu uso particular. Tanto que cada profissional tem o seu. Então, o controle ocupacional, né? Nós temos aí o dosímetro e o uso é obrigatório e intransferível, né? Durante toda a sua jornada de trabalho. A utilização na região mais exposta, né? Que é na altura do tórax. Você vai, André, mas eu vou fazer exame no leito e botei o avental. Ele tem que ficar por baixo? Não, ele tem que ficar por cima do avental, à altura do tórax, perfeito? Vai ser uma forma de leitura indireta e mensal de dose de radiação. Então, qualquer dose ambiente, né, receber ali, ele vai armazenar aquela quantidade de radiação e vai ser analisada aí mensalmente. Durante a utilização do avental pumbífero, deve-se usar sobre o avental, como eu falei para vocês. Fora do uso, né, de ser armazenado em local seguro, o dosímetro de controle padrão. Eu tenho um dosímetro que ele fica fora de uso e é armazenado em um local seguro, que vamos chamar de dosímetro de controle, que é o dosímetro padrão. Ah, o cara esqueceu o dosímetro, exemplo, o cara perdeu o dosímetro. Então tem um padrão que eu posso oferecer para esse profissional, para ele poder usar durante o período da jornada de trabalho até outro dosímetro chegar para ele. Então isso fica dentro, né, do setor de radiologia. O dosímetro, ele tem a captação de ler as radiações ionizantes. Então, se você esquecer ele no bolso e for para a rua pegar a luz solar, ele vai fazer a quantificação, tá? Então, isso tem que ficar somente ao uso restrito naquele espaço durante a sua jornada de trabalho. A senhora usando, né, o dosímetro de forma correta, seguindo o exemplo, né? E aqui você tem um aparelho, né, um arco em C, e a profissional usando o dosímetro e o médico, né, vamos dizer assim, não está usando o dosímetro. Então ela está se protegendo e ele não, beleza? O mau uso do dosímetro, né? Não posso botar pendurado na calça. Ali não é o local correto, né? Então, é onde? Na altura do tórax, né? Pendurado aqui, exposto, aparecendo, né? Para todo mundo ver. A troca, né? Que vai ser justamente o que? Mensal. Então, pô, fui lá, utilizei e tem lá, dia 2 de todo mês eu tenho que levar para trocar. Então eu tenho que retirar esse dosímetro e levar, né, para poder trocar de forma mensal. Isso aí funciona, vocês vão ver quando começar o estágio de vocês, né? E a instituição vai fornecer o dosímetro e vocês vão ter uma data para poder entregar e pegar outro dosímetro, tá? Porque é um controle e tem que ser seguido de forma adequada. Controle de saúde. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve estar submetido a um programa de controle de saúde baseado nos princípios gerais da saúde ocupacional. Isso é muito importante para ter esse controle aí do indivíduo. Exames periódicos de saúde não podem ser utilizados para substituir ou complementar o programa de monitoração individual. Não pode. Perfeito? Por que isso? Porque se você está sendo exposto a altas doses, né? E você está lá trabalhando seu dosímetro, beleza, não está se sentindo mal e vai trabalhando, recebendo dose de radiação. E se eu fizer o exame periódico, e aí, tiver alteração, é tarde demais, né? Eu posso fazer muita coisa. Então, por isso a importância da utilização, tá, dos equipamentos de proteção individual. Exposição ao acompanhante, né? Como eu falei para vocês posteriormente, né? Então, e às vezes tem um paciente que a gente não consegue fazer a contenção dele, a gente tem que chamar um acompanhante. Então, a presença do acompanhante durante os procedimentos radiológicos somente é permitida quando sua participação for o imprescindível, né, para conter e confortar e ajudar o paciente durante a realização do exame. Perfeito? Então, só nesse caso, o paciente está agitado e prefere ter um parente ali próximo, você leva o parente, né, que é o acompanhante, e você dá o equipamento de proteção avental, né, protetor de tireoide, óculos, para ela fazer
o acompanhamento daquele paciente, levando conforto aí e a contenção do mesmo. Exposição acompanhante, né? Essa atividade deve ser exercida apenas em caráter voluntário ou fora do contexto da atividade profissional do acompanhante. Você tem lá, o paciente chegou para fazer exame e você é profissional, só tem você e o paciente não ficar parado, mas ele tem um acompanhante lá fora. Você não pode fazer a contenção. Então você vai chamar o acompanhante para poder fazer a contenção, mas é de ato, né, voluntário. Ó, não estou conseguindo fazer o exame desse paciente, ele não está conseguindo ficar parado. Preciso que alguém fique lá para poder, né, ajudar para a realização do exame e tal, ou acalmar o paciente. É proibido, né, o mesmo indivíduo desenvolver regularmente essa atividade. Então, isso aí é esporádico, né? Sempre todo mundo vai ficar lá fazendo a contenção do paciente, senão corre risco, né, de efeitos biológicos das radiações ionizantes. Exposição do acompanhante. Durante as exposições, né, é obrigatório aos acompanhantes a utilização de vestimenta, né, de proteção individual, compatível com o tipo de procedimento radiológico que possua pelo menos o equipamento, né, que equivale aí a 0,25 milímetros de chumbo. Então são os equipamentos, né, de avental de chumbo que nós temos, que já tem determinado 0,25 milímetros de chumbo que a gente deve fornecer para esse indivíduo se proteger, caso acompanhante, beleza? Não pode deixar sem oferecer os equipamentos de proteção. Terminamos aqui. Nós temos aqui as referências bibliográficas, beleza? Onde vocês podem também pesquisar as informações. E aqui terminamos a nossa parte da primeira aula, né, de proteção radiológica. Beleza, gente? Grande abraço. Qualquer dúvida, fala comigo. Estou à disposição de vocês. Beijo.